Vamos lembrar. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente vai fazer um trabalho científico, primeiro a gente observa um fenômeno, e aí a gente elabora um problema a partir desse fenômeno, e aí a gente formula uma hipótese para tentar explicar esse fenômeno. Pois bem, o Gregor Mendel, ele observou o quê? Ele observou que as ervilhas, elas poderiam ser amarelas ou verdes, que os pés das ervilhas poderiam ser altos ou baixos, né? Também que as ervilhas poderiam ser enrugadas ou lisas. Então, até a fotinho aí de uma plantação de ervilha aí para vocês verem. E aí, a partir disso, ele observou, ele falou, poxa, tem tanta gente discutindo como é que se adquire essas características, eu vou formular a minha hipótese. E aí ele formulou a hipótese, né, que parte deveria vir da planta mãe, parte da planta pai, etc. e tal. E aí, ele bolou um sistema para testar essa hipótese. Tá bom? E como que ele fez? Vamos ver aí. Então ele pegou aí, ó, para testar a hipótese dele, ele pegou as ervilhazinhas, né, que bonitinha. E aí, ó, bom, a primeira coisa que ele fez, o experimento, ele pegou somente pés de ervilhas que davam ervilhas verdes, até elas não darem ervilha de nenhuma outra cor, só verde, certo? E também pegou ervilhas que só davam ervilha amarela. E aí, então ele separou, né, depois de algumas gerações, falou, bom, essas aqui são puras verdes e essas são puras amarelas. Por quê? Sempre que eu cruzo a verde com a verde, só dá verde. Sempre que eu cruzo a amarela com a amarela, só dá amarela. Então essas ele chamou de puras. E assim ele começou o experimento dele. A segunda etapa foi o quê? Cruzar a verde com a amarela. E aí ele observou o seguinte, que quando ele cruzou a verde pura com a amarela pura, que ele vai chamar de F1 ou filial 1, todas nasceram amarelas. Mas ele falou, apesar de essas serem amarelas, eu sei que elas carregam alguma coisa da verde, então eu vou chamá-las de híbridas. Então elas eram as híbridas amarelas, porque apesar de serem amarelas, ele acreditava que elas carregavam alguma coisa da verde. E aí, qual era o outro passo? Primeiro que isso já é meio surpreendente, porque a ideia era que nascesse metade verde e metade amarela. Entretanto, nasceram todas amarelas. E aí, qual era o terceiro passo? Cruzar as híbridas. Então, ele cruzou híbrida com híbrida. E o que aconteceu? Ele percebeu essa proporção. Tá? Sempre, para cada 3 ervilhas amarelas, nascia uma verde. Tá? É uma proporção de 3 para 1 aí, né? E aí, como explicar isso? Tá bom? Então, assim, esse é o grande problema, porque ele estava testando aquela hipótese, né? De que vem da planta mãe, tal, vem as características. Mas, aí é que entra o conhecimento dele de estatística e de matemática, que talvez os outros não tenham conseguido trazer à tona. Tá bom? Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, antes da gente voltar a isso aí, eu vou explicar para vocês o que são os dois tipos de divisão celular que a gente tem, por exemplo, no nosso corpo. Posso pegar até meu corpo como exemplo. Tá? Todas as células do meu corpo, eu falo que elas são diploides, ou 2N. O que isso significa? Que todo ser humano tem 23 pares de cromossomos na sua célula, ou seja, 46 cromossomos. Tá bom? Então isso quer dizer 2N. São 23 em pares. Né? Por que 2N? Porque esse número pode variar de espécie para espécie. Por exemplo, a batata. A batata vai ter 90 cromossomos. Tá bom? Então, só para vocês entenderem. Mas vamos nos ater a nós neste momento. Então, vamos lá. 23 pares de cromossomos ou 46. Quando acontece uma mitose, ó, tá aí, 2N. Certo? Quando acontece uma mitose, ó, então vamos lá. Esse risquinho escuro está representando a herança que vem do pai. Tá ali dentro do núcleo da célula. O risquinho vermelho está representando a herança genética que vem da mãe. Na célula do meu corpo, eu tenho metade dos cromossomos eu herdei do meu pai e metade da minha mãe. Tá ok? Quando as células do meu corpo se dividem, elas vão fazer as células da mesma forma. Tudo bem? Por quê? Quando que as minhas células vão dividir por mitose? Para eu crescer, para fazer a regeneração aí de um machucado, né, uma cicatrização, isso tudo é mitose. Mas existe uma outra divisão celular, tá, que é a meiose. Tudo bem? Olha só a meiose, como é que funciona. Ó, então eu tenho uma célula 2N, de novo, né,
que vai gerar 2 células 2N, que vão gerar 4 células N. Que células N são essas, professor? Da onde veio isso? Você está vendo que tem parte que veio da mãe, parte que veio do pai? Isso aí são os gametas. No meu caso, que sou homem, seria o espermatozoide. Se fosse uma mulher, seria um óvulo. Olha quanta variedade só uma célula minha pode gerar de espermatozoide, por exemplo. Tá? Na planta é mais ou menos assim que acontece também. Tem plantas que vai ser um pouquinho mais complexo, mas para entender o sistema, eu acho que esse sistema tá bom. Então ali, ó, tá rolando o quê? Um sorteio da natureza. Algumas características que eu não tenho no meu corpo, mas que meu pai tinha, pode passar para o meu filho, tá? Nesse sistema aí. Aí vai depender o seguinte, o que o Mendel percebeu a partir daquelas ervilhas amarelas ali? Que você herda material genético do pai e da mãe. E um pode se sobressair a outro, mas o outro não deixa de existir por causa disso. Aí que vem aquela história de ser dominante ou ser recessivo. Tá bom? Vamos prosseguir aqui com a informação. Bom, muito bem. Então, ó, parei na meiose. Eu vou fazer uma pergunta e eu vou dar 1 minuto para ver se você entendeu. Tá bom? Então tá aqui, ó, na divisão da célula, a meiose forma que tipo de célula? E aí vai ser mesmo o gameta. É lógico que na planta o gameta vai ter outro nome, tá? Não vai ser espermatozoide e óvulo. Então lembra de meio, né? Meiose. Partiu ao meio o material genético, tá? Ficou só metadinha. Basicamente é isso. Não é tão simples assim, vocês viram que acontece ali umas trocas, umas variações, mas basicamente é isso. Na meiose a célula vai ter só metade do material genético, porque a outra metade vai vir do outro gameta para formar um novo ser. Certo? Bom, então ó, dá uma olhadinha aí que a gente vai começar a explicar isso como aconteceu lá no trabalho do Mendel. Tá? Então o que ele percebeu? Que o amarelo era dominante em relação ao verde. Então ó, isso aqui está representando o cromossomo que a planta herdou, né, das plantas parentais. Tá? Esse aqui ó, é V maiúsculo, esse aqui é V minúsculo. Tá bom? Para a planta ser amarela, basta aparecer um V maiúsculo. Já para a planta ser verde, precisam aparecer os dois Vs minúsculos. Tá bom? Eu vou passar aqui o slidezinho. Ó, esse aí é o quadro de Punnett. Tem no seu material um pouquinho diferente, mas bem elaborado. Mas o que você tem que entender? Aqui está representando a mãe, aqui está representando o pai. Certo? E aqui estão representando os gametas que são formados. Tá? Ó. Então, ó, o Vzinho é minúsculo, né? Aqui é verde, aqui ó, é verde, e aqui é o amarelo. Tá bom? Bom, este com este, olha lá, ó, minúsculo com maiúsculo, Vzinho. Este com este, maiúsculo com minúsculo, Vzinho. De novo, ó, isso explica o porquê que todas são amarelas. Tá bom? Por que todas são amarelas? Ó, porque elas carregam pelo menos um V maiúsculo. Então lembra, essa foi a primeira geração. Tá? Mas todas elas carregam o Vzinho do verde. Tá bom? Bom, vamos parar aí a conversa. Porque agora eu quero saber, eu vou dar 1 minuto para você me dizer ali, como é que vai ficar esse quadro de Punnett? Se vai ficar Vzão, Vzinho, 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 Vzão, Vzinho. Coloca aí. Você tem 4 possibilidades aí. Então, assim, ó, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Gente, por que eu usei a letra V? Porque sempre é uma convenção. Tá? Sempre a gente usa a letra do que é recessivo. Então, verde é recessivo. Por isso que eu usei o V. Por que normalmente a gente vê azão, azinho? Porque normalmente se fala do olho e o olho azul é recessivo ao preto. Né? Por isso tem aquela história, azão, azão é o dominante, que é o olho preto. Azinho, azinho é o recessivo, que é o olho azul. Então, no caso aqui, o Vzinho, Vzinho é o recessivo, ele é o verde. Tá bom? O Vzão, Vzão, ele é o amarelo, ele é o dominante. Mas vamos ver como é que isso fica aí, se é isso aí mesmo. Olha lá, eu não coloquei o último aqui, ó. Então, ó, Vzão com Vzão. Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho. Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho. Vzão, Vzinho. E Vzinho, Vzinho, verde. Tá bom? Por isso. Mas olha só. Quando eu falo disso aqui, eu falo de genótipo. Tá? Genótipo.
Quando eu falo de cor, eu estou falando de fenótipo. Então, eu poderia dizer o seguinte, que o genótipo aqui é metade Vzão Vzinho, que a gente pode chamar também de heterozigoto, 1/4 Vzão Vzão, que a gente pode chamar de homozigoto dominante, e 1/4 Vzinho Vzinho, que a gente pode chamar de homozigoto recessivo. Ou 1/2 de homozigoto, de 1/2 de heterozigoto, tá bom? 25%, né, ou 50% de heterozigoto, 25% de homozigoto dominante e 25% de homozigoto recessivo. Isso eu estou falando de genótipo. Qual é o fenótipo? 75% amarelo, 25% verde. Essa é a diferença entre genótipo e fenótipo. Muito bem. E aí, o Gregor Mendel, olha a carinha dele, que bonitão aí. Ele analisou os resultados e concluiu e apresentou para a sociedade científica, que não deu a menor bola para ele. Enunciado da primeira lei de Mendel. Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, ou seja, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene de cada característica, tá, para seus descendentes. Muito bem. Olha aí o que nós vimos nessa aula. A primeira lei de Mendel enuncia que há alelos que podem ser expressos no fenótipo ou não. Entretanto, devido à segregação no momento da formação do gameta, poderão ser passados para as próximas gerações. Os passos básicos da metodologia científica: observação, elaboração do problema, formular hipótese, fazer experimentos para testar a hipótese, analisar os resultados, concluir a partir da análise dos resultados.